Queridos, graça e paz, louvado seja o nome do Senhor. Eu quero dizer para você que nós vamos pregar esta mensagem porque entendemos a importância dela para a vida da igreja. E eu pensei muito, essa mensagem eu preparei na semana passada, eu parei, sentei. Então nós decidimos que hoje nós estaríamos pregando essa mensagem. E algumas vezes eu falo o motivo. Eu não sei se vocês perceberam, mas muitas vezes eu expresso o motivo de eu estar pregando uma mensagem. Eu faço questão das pessoas saberem. E hoje nós vamos pregar a mensagem cujo tema é valores inegociáveis para o cristão. Eu falei pela manhã que muitas das vezes nós não estamos acostumados com algumas palavras. Algumas palavras para nós, muitas vezes a gente nem sabe o que significa porque você não ouve essas palavras com frequência. Mas olha o tema, valores inegociáveis para o cristão. O que é que você entende com a palavra valor inegociável? Quando você ouve a palavra valores, o que é que está na sua mente? O que é que você pensa de imediato quando você ouve a palavra valores? Então, irmãos, valores é algo pelos quais você está disposto a fazer uma defesa e ter esforço para praticar e viver essas ideias ou esses pensamentos que nós chamamos de valores. Valores são conceitos de um comportamento que para nós tem muita importância. Entende? É uma coisa que nós damos importância. Daí o nome valores. Valores. E nós colocamos inegociáveis, porque eles não podem ser negociados. Abra sua Bíblia em Atos capítulo 6, versículo 3. Nós veremos aqui um versículo que dá-nos uma ideia de como a igreja primitiva valorizava algumas coisas na vida dos seus membros. Olha aí, ó. Atos 6, 3. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. Ora, o texto está falando da orientação dos apóstolos quando eles decidem que a igreja deveria escolher alguns homens no meio da igreja para serem diáconos. E de imediato os apóstolos dizem: escolham homens com essas características. E o texto diz: homens de boa reputação, ou seja, reputação é um valor para nós. Nós temos que ter boa reputação na sociedade. Reputação significa ter boas impressões das pessoas. Essa pessoa é honesta. Essa pessoa, ela é uma pessoa capaz. Ela é uma pessoa transparente. Ela é uma pessoa fiel. É uma pessoa que ninguém fala mal dela, etc. e etc. Uma pessoa de um comportamento assim, exemplar. Quando ele diz aqui também, cheio do Espírito Santo, ele está dizendo que isso para a igreja era algo muito importante. Veja que ele não está dizendo, olha, escolha alguém que é formado.
Escolha alguém que tenha acima de 30 anos. Não. Ele diz, escolhei 7 homens que têm boa reputação. Não importa a idade. Claro que não seria criança. Escolhei também pessoas que sejam cheias do Espírito Santo. Não é simplesmente aquele crente que estava na igreja todos os dias, mas cheio do Espírito Santo. Olha que coisa. Cheio do Espírito Santo. E que seja cheio de sabedoria. Ou seja, um homem sábio na palavra. Olha aqui, ó. Que tenha conhecimento da palavra. Que seja um homem sábio, um homem prudente, um homem que tenha noções das coisas. Olha que coisa interessante. Ele não disse assim, ó, só pode escolher pessoas assim, na aparência simplesmente humana e física. Mas ele fala das coisas espirituais. Um homem cheio do Espírito Santo e etc. Né? Nós vamos falar aqui algumas coisas. Muito bem. Valores inegociáveis para o cristão. Uma vez que nós nos convertemos a Cristo, tendo nascido de novo, nós nos tornamos cristãos. Eu posso ouvir um amém? E como cristãos, nós devemos obedecer e defender alguns valores e princípios bíblicos. E nós veremos agora alguns deles, né? Olha lá. O primeiro deles, primeiro valor que devemos defender e viver, ser uma pessoa comprometida com Deus e com a igreja. E não somente um mero frequentador de cultos. Devemos amar a igreja, congregar fielmente e ter comunhão com os irmãos. Por que isso é um valor? Sabe por quê? Estamos vivendo uma época, escuta isso aqui, em que há uma tendência de nós termos, e já tem muitos cristãos nominais. São cristãos apenas no nome, porque um dia foram batizados numa igreja, um dia disseram que aceitavam o cristianismo, mas se tornaram pessoas frias, que apenas, muitas das vezes, mal congrega. Mal congrega, escute isso aqui. Então, olha, por que é um valor? É eu me tornar uma pessoa, um cristão comprometido com Deus e com a igreja, e não meramente um frequentador dessa igreja. Vamos abrir Atos capítulo 2, versículo 46. Volte aí para o livro de Atos capítulo 2, verso 46. Diariamente perseveravam na doutrina, unânimes no templo. Partiam o pão de casa em casa. Tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Diariamente eles perseveravam unânimes no templo. Partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Versículo 44, se vocês podem dar uma olhadinha aí, Todos os que creram estavam juntos e tinha tudo em comum. No 43 diz que em cada alma havia temor e muitos milagres eram feitos por intermédio dos apóstolos. A ideia aqui do texto de Atos é de uma igreja que estava unida em todos os seus propósitos e atividades. Olha, esse princípio... Estou com a tendência de... como foi que ele chegou? Rapaz, esses meninos são feras, não é? São feras demais. Jesus amado. Pronto. Então, vamos lá. Então, tá aí, O que é que esse valor nos proporciona? Esse valor nos proporciona um remédio
para que eu não seja um cristão nominal. Você consegue entender? Quando eu sou comprometido, eu me torno então alguém assim, participante mesmo, fiel, comprometido. E eu aproveito que estou sendo gravado e digo para você. Eu não sei quando e onde você vai assistir essa mensagem. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Se você, porventura, tem sido apenas um cristão nominal, eu quero dizer para você que isso não é a vontade de Deus para você. Não é a vontade de Deus. Deus espera mais de nós. Tem gente que acha que frequentar uma igreja, participar de um culto, é o suficiente para agradar a Deus. E eu quero dizer que essa não é a vontade de Deus. Além de não ser a verdade, não é a vontade de Deus. Nós temos que ser comprometidos. A igreja ela só é forte quando os crentes são comprometidos com Deus e com a igreja local, para que a igreja vire um organismo vivo que vá fazer a obra de Deus. Olha, a sua igreja conta com você? Se você falta na igreja, a igreja sente a sua falta? Se você morresse hoje, o que obra você estaria fazendo que iria precisar que alguém continuasse? Irmãos, nós temos que ter essa visão. A igreja precisa de mim. A obra de Deus precisa de mim. Essa é a visão. Vamos correr, né? Eu creio que eu passei algum tempo na introdução e nós vamos correr. Vamos aí analisar o segundo valor. Qual seria o segundo valor? Rejeitar as obras da carne e procurar manifestar o fruto do Espírito. Irmãos, por que que isso é um valor para nós? Porque nós, como cristãos, nós devemos rejeitar tudo que é carnalidade. Olha, uma pessoa, quando ela aceita Jesus como Salvador, ela tem que ter como propósito, como meta da sua vida, ser uma pessoa extremamente dedicada à vida espiritual. E quando eu falo extremamente, eu não estou falando de radicalismo. Eu não estou falando de radicalismo, de fanatismo. Não, não é isso. Eu estou dizendo, é aquela pessoa que chega em casa, ela ora, ela reserva um tempo para buscar a presença de Deus, ela observa o que é carnalidade, o que é carne na vida dela que está dominando as obras da carne, e ela vai tirando, ela vai deixando de lado e procurando uma vida cheia do Espírito Santo. Você encontra muita gente dizendo assim: ore por mim para que eu consiga um trabalho novo. Você encontra pessoas dizendo assim. Você encontra pessoas dizendo assim: ó, pastor, ore pela saúde de não sei de quem. Pastor, ore por isso, por aquilo. Pastor, ore para Deus abrir uma porta de trabalho. Pastor, ore para Deus preparar uma pessoa com a qual eu vou me casar. Mas você não encontra pessoas dizendo assim: eu estou buscando uma vida cheia do Espírito Santo. Ore por mim, pastor, para que eu seja cheio do Espírito Santo. Você não vê. Há uma tendência das pessoas serem carnais. Aquela pessoa que anda mais na carne do que no Espírito. E eu quero dizer para os irmãos que no livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 19 a 24, nós encontramos o apóstolo Paulo falando desse assunto aí, das obras da carne. E olha o que ele fala aí, meus irmãos, em Gálatas 5, 19. Ele diz: ora, as obras da carne são conhecidas: prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões e facções.
invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é o quê? Diga comigo. É o quê, irmãos? É amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Você está vendo aí, ó? Então está aí, ó. O fruto do Espírito. Seria bom repetir? Seria bom repetir o fruto do Espírito? Olha aí, ó, versículo 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Que coisa, meus irmãos. É isso aí que nós precisamos procurar manifestar. É um valor para nós. Defendo isso aí. Isso aqui para mim é importante. Irmãos, tem muita gente que para ele o que é importante é o cabelo. Tem muita gente que para ele importante é a frente da sua casa. Ele não está nem preocupado com o interior da casa. Ele quer saber da frente da casa dele. Para que todo mundo passe e diga, é bonita. Irmãos, eu estou falando como exemplo de que as pessoas valorizam as coisas que elas acham importante para elas. Mas o cristão deve valorizar isso aqui. Eu vou ser um homem. No caso, as mulheres, uma mulher cheia do Espírito Santo. É um valor para nós. Busque isso. Busque isso. Eu posso imaginar você, minha irmã, você, meu irmão, em casa um dia. Eu imagino como seu pastor. Eu imagino você entrar no seu quarto um dia e ficar de joelho e dizer assim, Espírito Santo, eu quero ser cheio. Eu imagino isso. Não é comum você encontrar crentes fracos. É muito comum você encontrar crentes que dizem assim, pastor, eu não estou bem. Eu me lembro um dia, eu sei que eu tenho que me policiar, né, para não expor. É o meu estilo, eu não gosto de falar nomes e nem de expor. Um dia desse eu encontrei um irmão. Ele não é da nossa igreja. E eu perguntei para ele, onde eu encontrei com ele. Eu disse, irmão, você está bem? Ele disse, estou, pastor. Mas algo me incomodou e eu voltei, irmãos, e falei com ele. Eu disse, irmão, me perdoe, você está orando. Irmãos, quando eu falei isso, ele desabou. Sabe o que é desabar? Ele desabou. Ele começou a chorar. E disse, eu não estou orando não, pastor. Eu não estou lendo a Bíblia. Eu não sinto vontade de ir à igreja. Eu não tenho vontade de ir à igreja. Olha, meus irmãos, procure rejeitar as obras da carne. Aqui nas minhas anotações eu coloquei a palavra rejeitar veementemente as obras da carne, porque as pessoas andam muito na carne, por isso que elas se tornam pessoas fracas. Nós temos que andar no Espírito. Na sequência de Gálatas, Paulo fala, aliás, no 16, se você quiser observar comigo, eu estou aqui me policiando pelo tempo, mas no versículo 16 diz, digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis os desejos da carne. Está aí, ó, Gálatas 5,16. Quando nós andamos no Espírito, os desejos da carne são mortos, ou eles são ali esmagados pela vida vivida no Espírito. Esse irmão chorou e ele disse tudo isso para mim.
Eu peguei a mão dele e apertei e disse: irmão, pois ore e busque uma vida cheia do Espírito Santo. Essa semana eu encontrei um que, quando eu perguntei também para ele, eu disse: irmão, você está bem? Ele disse: estou. E eu perguntei para ele assim: irmão, você está orando? Ele disse: mais ou menos. Quando ele falou isso, irmãos, eu já sabia como é que ele estava. Mais ou menos. Quem diz que não está orando, que está orando mais ou menos, você imagina como está a vida dele de oração. Vamos manifestar o fruto do Espírito. Rejeitar as obras da carne. Deixarmos de sermos, carnais para sermos mais cheios do Espírito Santo. Vamos agora para o terceiro. Olha aí o terceiro. Buscar uma vida cheia do Espírito Santo. E aí se casa perfeitamente com o valor anterior, porque é isso. Eu poderia pegar tudo que eu falei no valor de número 2 e colocar aqui. Mas, irmãos, aqui é quando eu quero este poder. Em Efésios 5,18, se você abrir aí, que está depois de Gálatas, olha o que o texto diz: não vos embriagueis com o vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Paulo cita a embriaguez pelo vinho, pela bebida forte. Mas ele diz aqui, quem bebe dessas bebidas fica dominado. Há uma dissolução, há uma vida ali sem sentido, há uma destruição, há uma prejudicação à vida da pessoa. Mas quando ele diz, enchei-vos do Espírito, está dizendo, deixe o Espírito Santo dominar você. Deixe o Espírito Santo dominar você. Em Lucas 24:49, para a gente ganhar tempo, é aquela palavra de Jesus, quando ele disse: não saiam de Jerusalém, até que do alto eu mande o poder. Olha, meus irmãos, buscar uma vida cheia do Espírito Santo deve ser um valor indispensável para nós. Olha aqui, em Atos capítulo 1, versículo 4, Jesus também diz a mesma coisa, para que nós busquemos o poder. Eu faço questão de ler esse aqui de Atos capítulo 1. Abra comigo aí, Abra comigo. Atos 1. Atos 1. Versículo 4. Eu acho esse versículo interessante. E comendo com eles, determinou que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes, porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Irmãos, aconteceu. E aqueles crentes medrosos, inclusive os apóstolos, que nós falamos de manhã, que quando Jesus morreu, todos abandonaram, não foi isso? Mas depois que o Espírito Santo veio sobre eles, eles tiveram coragem. Lembra daquele Pedro que negou Jesus? A Bíblia deixa claro que quando o Espírito Santo veio sobre eles, o poder do Espírito Santo, eles se tornaram crentes valentes. E aí eu chamo a atenção agora para você, por isso que ele é diferente. Quem não gosta de ser usado por Deus, irmãos? É lindo demais, né? Orar por pessoas serem curadas, expulsar demônios, é lindo demais. Você chegar com autoridade, colocar a mão sobre o enfermo, chegar a encontrar uma pessoa com problema espiritual e você dizer assim: espírito maligno, em nome de Jesus, sai, irmãos. E a pessoa ficar liberta, irmãos. Quem é que não quer, irmãos? Quando alguém tem uma revelação, quando alguém é usado por Deus numa profecia, quando alguém sente a presença de Deus, irmãos, quem é que não gosta, irmãos?
É maravilhoso, irmãos, você ter experiências com Deus, experiências sobrenaturais. Mas para você ter essas experiências, busque uma vida cheia do Espírito Santo. E olha o que eu vou dizer com muita autoridade. Muitos cristãos nunca tiveram uma experiência sobrenatural na vida deles. Nós devemos buscar. É um valor para nós. Eu não sou crente? Eu agora não sou um servo de Deus? Amém. Pois eu devo buscar isso, porque é um valor para mim. É algo importante. Eu não devo de menosprezar. Vamos para o 4. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Aqui parece uma coisa óbvia para o cristão, mas não é, irmãos. Olha, eu sou crente há mais de 30 anos. Por que eu falo isso? Conviva com alguém por um instante, uma semana, instante é muito exagero, né? Mas conviva com alguém por algum tempo, uma semana, talvez até um dia, e você vai perceber se ele coloca o reino de Deus em primeiro lugar ou não. Irmãos, ele vem para a igreja se der certo, só se der. Ele não faz sacrifício, esforço. Ele lê a Bíblia se der tempo, se não tiver outra coisa. Ele entrega o dízimo dele somente se não tiver nada, só se sobrar dinheiro. Aí ele entrega. Ele não tem tempo para participar de eventos da igreja. Ele não tem tempo para orar. Ele não é uma pessoa que sobra tempo para nada, para as coisas de Deus. Quando ele vem na igreja, porque ele não tinha outra coisa para fazer. Mas se aparece qualquer outra coisa, ele diz assim, na igreja eu vou depois. Irmão, meu Deus do céu. Olha, com muita autoridade eu vou dizer isso. Se você é aquela pessoa que diz assim, eu vou hoje para o aniversário de fulano, porque é só hoje, depois eu vou para a igreja, e você perde um culto de adoração, porque vai para visitar alguém, que você pode visitá-lo depois também, e você deixa de ir para um culto porque vai para o aniversário de alguém. Você passa um dia sem ler a Bíblia porque você queria assistir uma coisa na televisão. Você não está colocando o reino de Deus em primeiro lugar. Irmãos, o reino de Deus. E quem é que lembra? Quem é que lembra da promessa de Mateus 6,33? Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas, o quê? Pois serão acrescentadas. Tem gente que não tem nada. E as coisas dão errado para ele. Sabe por quê? Porque ele desonra o reino de Deus. Não. Amanhã eu faço isso aí. Não, depois. Olha, irmãos, as coisas de Deus. Ei. Eu não estou pregando aqui um radicalismo, um fanatismo, não. É só você viver esse princípio, esse valor. Para mim, o que vem em primeiro lugar são as coisas de Deus. Sem conversa. Não tem conversa. Eu vou trabalhar bem, eu vou estudar, e eu vou estudar tão bem que eu vou tirar notas boas, eu vou cuidar da minha casa, eu vou cuidar da minha família, eu serei o melhor empregado da empresa. Olha, eu vou fazer tudo o que eu for fazer, eu faço melhor e faço bem feito. Amém. Mas uma coisa é sério. O meu Deus está em primeiro lugar. É só isso. Só isso. Não tem complicação, irmãos. Colocar o reino de Deus.
Quem é que lembra do que está escrito em Josué 1:8? Não te apartes do livro desta lei, medita nele de dia e de noite, para que tu faças segundo tudo quanto nele está escrito, e assim farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Daniel capítulo 6, versículo 10 diz que Daniel 3 vezes durante o dia ele buscava a Deus. De manhã, à tarde, não é? E talvez ele fazia tudo isso ainda durante o dia, e ele dividia o dia, e ele orava 3 vezes por dia, de joelho, né? Daniel buscava. Vocês podem ler em casa. Vamos para o 5, né? Vamos para o 5. Olha aí o 5. Ter boa reputação na sociedade. E aí a gente pode até pular, porque nós já vimos no primeiro texto lá, quando nós lemos, iniciando a mensagem. Mas é bom dizer mais algumas coisas, irmãos. Olha, nós, quando falamos de boa reputação, é evitar os escândalos. Eu vou dizer uma coisa que você pode concordar facilmente comigo. É ou não é verdade que muitas das vezes as pessoas não se convertem a Cristo porque elas viram presenciar algum escândalo? Irmãos, hoje eu contei uma coisa para minha esposa que ela disse: meu Deus, não acredito. Digo, é verdade, filha. Irmãos, tem coisa, eu não posso falar porque estou sendo gravado, mas eu aposto, se eu não tivesse sendo gravado, eu iria contar aqui uma coisa para vocês que vocês iam ficar de cabelos em pé. Irmãos, a Bíblia diz que ninguém pode se desculpar diante de Deus porque viu escândalo, não sei o quê. Mas olha, a Bíblia diz que ai daqueles pelos quais vêm os escândalos. Não dê mau testemunho na sua casa, na sua família, onde você estiver. Não é complicado. É só não dar mau testemunho. Então, ter boa reputação. E o que seria, pastor, essa boa reputação? Agir corretamente em casa, evitar que as pessoas falem mal. E aí, meus irmãos, eu coloquei esse texto aqui, mas tem o de Mateus 18, versículo 7, que fala dos escândalos. E a Bíblia manda a gente agir com sabedoria no meio dos incrédulos, para que eles não falem mal do caminho, né? Atos 6:3, a chave lá para esse valor é boa reputação. Ou seja, uma boa impressão da sociedade em que vivemos. Você tem, é para ter, não é? Vamos para o 6. Olha aí, ó. Ser comprometido com a salvação da família. Por que para nós isso aí é um valor grande, inegociável, como nós estamos desenvolvendo o tema? Irmãos, o Instituto Haggai, escuta isso. O Instituto Haggai, possivelmente você, pastor, líder que está me assistindo, já ouviu falar no Instituto Haggai. O Instituto Haggai disse que 40, é uma pesquisa, 49,9% das conversões acontece por causa da família. Por causa da família. É parente levando parente para Jesus. Televisão, estudos bíblicos, visita de casa em casa, tudo é na média de 2%, 3%. Televisão, parece que o índice de conversões chega a 3% nas igrejas, né? E estudos bíblicos é um pouco mais elevado. Visitas a hospitais, evangelismo pessoal, tem um percentual elevado, 5, 6, por aí. Mas, irmãos, família, 49,9%. É o marido que leva a esposa, é o filho que leva o pai para Jesus. Então, olha, devemos ser
comprometidos com a salvação da nossa família. Aquela história que eu falei ainda agora, eu imagino você assim na sua casa, Senhor, eu vou ganhar o meu irmão para Jesus. Orando. Senhor, eu vou ganhar o meu pai. Eu oro pela salvação do meu pai, da minha mãe. Essa semana nós tivemos alguém aqui na igreja que perdeu um ente querido. E essa irmã estava chorando. Sabe por quê? Porque ela pregou para o parente dela na hora de morrer, antes de entrar em coma. E esse parente não falava mais. Ele disse: aperta a minha mão! E a pessoa já não tinha mais condições de dar muitos sinais. Mas ela acredita que a pessoa tomou a decisão. Ela não podia mais falar. E o desespero dela querendo ganhar o parente para Jesus. Olha, não deixe de ganhar a sua família para Jesus. É um valor para nós. Nós somos comprometidos com a salvação da nossa família. Eu não posso brincar com isso aqui, porque... E lá em Deuteronômio 6, versículo 7, a Bíblia diz para a gente ensinar a Bíblia aos nossos filhos em casa. Irmãos, em muitas casas, a Bíblia é um livro que está na estante. Lá, quando chega no domingo, menino, cadê a Bíblia? Tira a poeira e leva, bota no braço. Pode ter certeza. Não é ensinado aos filhos em casa. Não é lido em casa. Está entendendo? Então nós temos que ser comprometidos com a salvação da família. Sermos inquietos. Orar constantemente pela salvação do parente, do irmão, da cunhada, do filho, do pai, do irmão que mora longe, do irmão que mora perto. Não, eu não vou me aquietar. Fulano, eu gostaria que você fosse à igreja comigo essa semana. Vamos hoje, estou orando por você. Olha esse versículo, coloca, manda uma mensagem, liga, evangeliza, convida. Mas não desista da salvação da sua família, porque é para nós um valor inestimável. Vamos para o número 7. Olha aí, ó. O 7 é tremendo, né? Tremendo. Por que isso aqui é um valor para nós? Irmãos, não tem coisa linda do que uma família, do que você viver em família. É um dos maiores patrimônios. Tem até um slogan: minha família, meu maior patrimônio. Alguns dizem que o maior patrimônio é a saúde, né? Alguns dizem, meu maior patrimônio é a minha saúde. Mas vamos respeitar aqueles que dizem que o maior patrimônio é a família. Não deixa de ser uma grande verdade, né? Irmãos, devemos honrar o nosso casamento. Irmãos, por que tem tanta gente infeliz? O homem não respeita mais a mulher como devia, irmãos. Está casado só de aparência. Está casado, continua casado, mas é aquele casamento sem graça. O marido não demonstra mais aquela honra e o carinho pela esposa. A esposa não trata mais o marido com aquele respeito. E a coisa ficou sem honra. Olha aqui, ó. Honre o seu casamento. Ame e seja fiel ao seu cônjuge. A aliança que foi feita, aliança,
Falei agora há pouco da renovação dos votos, não foi? Pois é, nós temos que ser, irmãos. Isso aqui para nós é um valor. Rapaz, olha, defenda o seu casamento. Divórcio, essa palavra divórcio, existe? Existe. Mas não para mim. Eu não quero saber de divórcio. Lá em casa não se fala essa palavra divórcio, irmãos. Que na sua casa também não se fale essa palavra divórcio. Não se fala essa palavra na sua casa. Divórcio. Estou fora. Mas tem outras casas em que é a palavra que mais se ouve. Eu vou me divorciar dele. Eu vou pedir o divórcio. Não, 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 não. Essa palavra não é uma palavra bem-vinda na sua casa, na sua vida. Ame e honre o seu casamento. Ame o seu cônjuge. Seja fiel a ele. Em Hebreus capítulo 13, versículo 4, a Bíblia diz que digno de honra entre todos é o casamento. Vamos correr. Olha aí, ó. Número 8. Ser ofertante dizimista fiel. Eu coloquei aqui algumas passagens. Eu não sei por que não apareceu ali. Mateus também, 22, 21, 23, 23. Vamos embora lá. Deixa eu dizer uma coisa para os irmãos. Por que isso aqui é um valor para nós? Quem aqui de imediato poderia dizer? Vá abrindo aí a sua Bíblia em Malaquias 3 e veja comigo aí algumas coisas. Olha aí, ó. Olha o que diz. Roubará o homem a Deus em quê? Nos dízimos, toda nação, todavia vós me roubais e dizeis em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais vós a nação toda. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto, diz o Senhor dos exércitos, se eu não vos abrir a janela dos céus e derramar sobre vós bênção sem medida. Irmãos, quando nós falamos que isso aqui para nós é um valor, sabe por quê? Porque esse texto está falando de prosperidade. Esse texto está falando de finanças protegidas. Semana passada eu conheci um homem que ele teve um livramento incrível de um prejuízo. Está me ouvindo? Semana passada eu acompanhei um homem que ele teve um livramento incrível de um prejuízo aproximadamente de uns 10 mil reais. Primeira coisa que eu disse a ele foi: as suas finanças são protegidas. Você não é dizimista? E ele disse: verdade, verdade. Irmãos, por que para nós é um valor? Porque nós sabemos que nós estamos participando da obra de Deus, do sustento. Nós estamos protegendo nossas finanças. Olha, quando você entrega o seu dízimo, quando você entrega as suas ofertas, você está mostrando fidelidade, gratidão a Deus, está mostrando que você venceu a ganância, você venceu a avareza e venceu o medo. Por que medo, pastor Isaías? Porque você confia em Deus, não confia no dinheiro que está no seu bolso ou guardado na sua casa. Você confia que Deus não vai deixar faltar nada na sua casa. Você venceu o medo. E você venceu a ganância, a avareza. Tem gente que, muitas pessoas não entregam o dízimo, por quê? Porque elas são apegadas ao dinheiro. Elas são avarentas, elas não querem ofertar aquele valor, elas não querem entregar o dízimo do valor que elas ganham, do dinheiro que elas ganham. E ainda tem medo. E quando você entrega o seu dízimo, você está dizendo: Deus, é o Senhor que me sustenta. Olha aqui, ó. A Bíblia diz que o Senhor repreenderá o devorador.
O devorador, sabe por quê? Porque ele quer proteger tuas finanças. Ei, com muita autoridade e temor, eu vou dizer, dinheiro que se entrega a dízimo é um dinheiro protegido. Quem entrega o dízimo protege as suas finanças. E todos terminam sendo dizimistas. Quando não entregam na casa de Deus, vão entregar para os médicos. Vão entregar nas oficinas. São enganados. Têm prejuízos. E muitos dizem, o que eu faço do salário que eu ganho? Pode ter certeza. Dinheiro que se entrega a dízimo é um dinheiro protegido em nome de Jesus. Além de tudo isso aqui, fidelidade, gratidão, mostra que você venceu a ganância, a avareza e o medo. E você aprende, não é? Isso aqui é um valor, defende. O que você diria para alguém que venha dizer para você que você não deve dizimar? O que você diria para essa pessoa? Vamos pensar um pouco. Amanhã você está ouvindo aqui essa mensagem, não é? Mas vamos dizer que amanhã, lá no seu trabalho, não sei aonde, numa viagem, em algum lugar, alguém diga assim, rapaz, tu não devia entregar o dízimo não. O que você diria para ela? Meu amigo, você está me dando um péssimo conselho. Sabe por quê? Porque quem entrega dízimo tem promessas. Você quer que eu perca a promessa de Deus? Você quer que eu lhe diga qual é a promessa que Deus diz na sua palavra para quem entrega o dízimo? Prova, ministro, diz o Senhor, se eu não vos abrir a janela dos céus e derramar bênçãos sem medidas. Aproveite para ser zeloso com o seu dízimo, somar direitinho, para que você não diga que é dizimista sem ser. Porque pode ser que a pessoa diga que é dizimista, mas não é dizimista. Porque ele não soma direito, ele dá o que ele acha que é dízimo, mas ele não é zeloso. Seja zeloso. E você tome posse dessa palavra. Um dia, quando você estiver orando e lembrar disso, eu quero que você abra Malaquias. Eu quero que você abra Malaquias assim, ó, na sua frente. E diga, Deus, eu creio que a tua palavra diz a verdade. Eu quero que o Senhor mande, cumpra essa promessa na minha vida, Senhor. Que essa palavra se cumpra na minha vida, Senhor. Por isso que lá em Mateus, eu ia ler aqui, Mateus 21. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Mateus 22. Tá bom? E por aí vai. Em Provérbios 3, versículo 9 a 10, diz, honra ao Senhor com os teus bens, com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão os teus lagares. Olha que promessa linda, irmãos. Por isso, para nós, é um valor. Vamos para o 9, são 10, né? São 10. Olha aí o 9. Procurar ganhar almas para Jesus. Está aí, né? Eu coloquei a referência no lugar errado, né? Por isso que está aí em Mateus 28, 19. Foi para o lugar errado. A referência para esse número 9 é Mateus 28, 19. Ide pregai o evangelho a todas as nações. Ide pregai o evangelho. Irmãos, nós precisamos ter como valor ganhar almas para Cristo. É uma missão nossa. Devemos ter isso como algo natural. E por que é interessante e necessário falar esse assunto? Por quê? Por quê? Porque o comodismo, irmãos, toma conta de muitos cristãos. Eu não falei agora há pouco da irmã que estava preocupada, chorou, porque não sabe se a pessoa, parente dela que morreu essa semana que passou, se ela de fato tomou a sua decisão, e ela chorando. E eu falei com ela, disse, olha, deixa com Deus, deixa com Deus. Irmãos, olha, tem tanta gente acomodada.
ela nunca ganhou alguém para Cristo. E eu quero dizer uma coisa para você, tenha isso como meta. Eu vou ganhar alguém para Jesus. Eu vou levar alguém para Jesus. É muito bonito quando a pessoa diz assim, eu já ganhei fulano, 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 fulano. São crentes, porque eu ganhei eles para Jesus, ou preguei para eles. Você já pensou? Na eternidade, quando você chegar no céu, você já parou para pensar nisso? Se você leva alguém a Cristo, essa pessoa será salva, e o que vai acontecer com ela? Ela vai para o céu por sua causa. Porque você a ganhou para Cristo. Não, pastor, eu não falo não. Fale, porque essa é a sua missão aqui na terra. Você precisa ter isso como sua missão. De ganhar pessoas para Jesus. Quantas vidas você já ganhou para Jesus? Quantas vidas você já ganhou para Jesus? Eu falando com um pedreiro um dia desse, ele disse que faz o culto, pregações lá na empresa que ele trabalha como pedreiro, na firma, né? Na construtora. Ele disse que quando dá meio-dia, todos os pedreiros, os ajudantes, uns vão jogar baralho, outros vão brincar de dominó, outros vão contar piadas, outros vão dormir, outros vão deitar naquele intervalo do almoço. E ele pega a Bíblia dele, começa a pregar. E ele diz, pastor, tem colega que diz assim, fulano, você não vai pregar hoje não para nós? E ele canta e prega. Ele diz que já ganhou vários pedreiros para Jesus, lá na empresa que ele trabalha. Olha que coisa linda. Pregue, pregue onde você trabalha. Convide as pessoas. No próximo domingo, traga alguém. Convide alguém. E se essa pessoa encontrar Jesus, ela vai encontrar por sua causa. Eu fui alcançado pela minha tia, a tia Toinha, uma senhora idosa. Ela dizia a Isaías, vamos para a igreja comigo. Isaías aceita Jesus. Isaías entrega a tua vida para Jesus. E eu não entendia muito, mas ela insistia. Isaías, essa é a verdade. Esse é o caminho, Isaías. Tem gente que não, ele tem oportunidade, mas não fala. Não fala. É um valor para nós. Ganhar almas para Jesus. É um valor. É inegociável. Onde eu for, onde você for, fale de Jesus. 10. Chegou ao final. Esse aqui poderia ir lá para a boa reputação. Depois que eu terminei de digitar, eu vi que eu poderia colocar lá. Mas aqui tem uma diferença. Ó. Honrar os compromissos ou as obrigações. Pagar direitinho suas dívidas, cuidar bem de sua saúde e ser um bom mordomo do seu tempo e dinheiro. Lá, honrar os compromissos é boa reputação, não é? Quando você honra os compromissos, olha, você sabe qual é uma marca dos crentes? Ei, uma marca de um servo de Deus é ser pontual, honesto, bom pagador. Não combina, irmãos. Uma pessoa andar com a Bíblia na mão, ó, aqui, ó. Uma pessoa andar com a Bíblia na mão, ser chamado de cristão e ser mal pagador, desleixado, desorganizado. Não combina não. Não combina não. Chega atrasado do emprego. O patrão está sempre chamando a atenção dele. Não é? É um péssimo aluno, bagunceiro, lá na sala de aula. Não combina. Ele cumpre seus compromissos, suas obrigações, tudo dele, ó. É bem organizado, paga direitinho. E tem mais. Ele não é aquela pessoa que maltrata o corpo dele, comendo porcarias, besteira, adoecendo. Ele cuida bem da saúde, ó.
Ele cuida bem da saúde dele. Sabe por quê? A Bíblia diz que o nosso corpo é santuário de quem, irmãos? Do Espírito Santo. O nosso corpo é santuário do Espírito Santo. E além do mais, eu serei um bom mordomo do tempo. Eu estou sem relógio aqui, né? Mas olha, está aqui o relógio. Estou vendo aqui a hora. Estou vendo aqui a hora. Ó, o crente, ele administra bem o tempo dele. Ele não é aquela pessoa desligar. Ele é uma pessoa organizada. E o dinheiro dele, ó, ele sabe gastar. Ele não gasta com besteira e também não é gastador. Ele é cuidadoso. Ele poupa. Ele guarda. Ele não gasta tudo. Ele é organizado. Ele sabe o que pode comprar e o... Ei! Crente que administra mal o seu dinheiro não está legal. Que Deus nos abençoe. Amém, queridos? Que essa palavra possa entrar no seu coração e que você possa defender, olha aí a nossa conclusão. Viva, ensine, defenda esses valores cristãos em nome de Jesus. Um abraço. Tá bom? Deus abençoe.